semana. Bom dia a todos. Estamos iniciando a primeira semana do idoso da Casa Ondina Lobo e é com muito prazer que eu estou aqui apresentando, estarei com vocês até a sexta-feira, apresentando os palestrantes, os diretores da casa, apresentando um pouco da casa e temos hoje essa abertura onde nós queremos dar as boas-vindas a todos os participantes e gostaríamos de anunciar o cronograma da semana. Então, na terça, nós temos Envelhecer na Contemporaneidade, na quarta, a palestra sobre saúde do idoso, na quinta, Violência com a pessoa idosa, na sexta, Ambiência e expectativas futuras. No sábado, haverá o leilão beneficente, para o qual convidamos a todos, e será um prazer termos todos aqui conosco. Gostaria de passar a palavra para o presidente da instituição, o senhor Paulo Roberto da Costa Coelho, que tem formação em análise de sistemas, é engenheiro, tem pós-graduação em administração de empresas e MBA em finanças. É voluntário da casa há 45 anos, atualmente presidente executivo voluntário da casa. Temos, então, um prazer de recebê-lo, Dr. Paulo Roberto, e gostaríamos de passar a palavra. Muito obrigado, Maria Luísa. Um bom dia a todos aí. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né, a nosso evento aqui, que lembra do idoso, né? No caso da Casa Ondina Lobo, nós sempre falaremos de idosos em vulnerabilidade social. Mas o nosso evento, ele é mais abrangente, ele fala do idoso como um todo, em toda a sociedade, que deve ser sempre uma preocupação constante de todos aqueles que vivem nessa mesma sociedade, né? A Casa Ondina Lobo, ela foi fundada em 1950. Vou contar uma rápida história aqui a respeito da Dona Ondina Lobo. Quem foi Dona Ondina Lobo e por que hoje temos a casa em nome dela? Ela era uma pessoa muito especial. As pessoas a procuravam para se aconselhar sobre vida profissional, sobre vida pessoal. E entre várias pessoas que a procuraram, eu diria até centenas, né, que a procuravam, veio um casal que tinha um filho que no momento estava problemático, não queria estudar, etc. E esse garoto se deu bem com a Dona Ondina, né? Estava sempre conversando com ela, voltou a estudar, né? Se formou, etc. e tal, e montou um negócio chamado Folha de São Paulo. Ele era o Carlos Caldeira Filho. Passado algum tempo, ele, obviamente, do ponto de vista financeiro, estava muito bem. Ele chegou para a Dona Ondina e falou: Dona Ondina, tudo que eu tenho hoje é uma consequência dos seus ensinamentos, dos seus conselhos para mim, né? Então, eu gostaria de fazer uma coisa. O que a senhora quiser, eu gostaria de dar de presente para a senhora. A senhora quer viajar? A senhora quer um carro, alguma coisa, né? E nós estamos falando de perto de 1940. Ela deu a seguinte resposta para ele: eu tenho tudo. Ela tinha 15 filhos. Eu tenho tudo o que eu preciso, né? Sou feliz, só tenho uma preocupação. Mais uma vez, 1940. Eu acho que lá na frente as pessoas vão viver mais. E aquele idoso que chegar já no final da vida, sozinho, sem recursos financeiros, sem apoio familiar, ele vai sofrer muito. Eu gostaria de ter um lugar onde um dia eu pudesse construir algo que amparasse os idosos em vulnerabilidade social. Ele falou: então vou ajudá-la. E foi o que fez, né? Ele reuniu um grupo de amigos
né? E começaram, então, a idealizar a casa em Vinalopes. Ela foi construída, começou mais ou menos o projeto em 1945, 44, né? E o local escolhido foi o Alto da Boa Vista, e lá seria um sítio, porque não havia residências, absolutamente nada perto, né? E aí levou-se muito tempo para levar o material para lá, para construir a casa, né? A casa fica pronta em 1950, quando é lançada a pedra de fundação da casa. Mas ela falece 2 anos antes da inauguração da casa. Mas deixou um legado, né? Um legado que todos os amigos dela, daquela época, fizeram a promessa de manter, que era cuidar do idoso em vulnerabilidade social. E ela deixa um ditado, né, que a gente usa até hoje, que diz assim: de um choro de uma criança, todos se aproximam. De um sorriso de um idoso, todos se afastam. Mostrando, obviamente, o comportamento da sociedade, às vezes, né, diante da idade avançada de muitas pessoas. Então, a casa, desde aquela época, tem mantido no seu estatuto, né, a missão de cuidar de pessoas explicitamente em vulnerabilidade social. É isso que nós fazemos. Toda a diretoria, desde quando foi fundada até hoje, ela é voluntária, né? Nós não temos nenhuma relação com o governo, nenhum, seja municipal, estadual ou federal, e a gente trabalha muito com os nossos voluntários, ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas que nos ajudam. Então é isso, gente. Hoje temos nossos moradores lá, que vêm normalmente para casa, às vezes em situações sociais e mentais um pouco abaladas, dependendo da origem da onde vem, mas que em no máximo um ano e meio, mudam totalmente o seu comportamento. Lembrando que o objetivo da casa é sempre a integração social. Além do que, a gente provê serviços de saúde, alimentação e tudo, mas o mais importante é darmos uma convivência digna para eles, né, que passam a viver em sociedade. Então é isso. Queria contar, agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, né? E agradecer a todos os palestrantes que estarão conosco essa semana e todos os participantes, dizendo o seguinte: sintam-se nesse momento totalmente abraçados, recebendo um abraço bastante carinhoso de todos os nossos moradores, em agradecimento pelo tempo de vocês e pela dedicação. Muito obrigado e um bom dia para nós. Fiquem bem e com saúde. Muito obrigada, doutor Paulo. Passamos agora, então, à apresentação de um vídeo da casa, que é relacionado à história da senhora Ruth, 78 anos, 15 anos como moradora da casa de Nalô. Asilo, lar e família diferente, onde vivem gente diferente, à espera de uma visita, que os olhos de longe fita. 1, 2, 3, Ruth. Acho que o vídeo não apareceu a imagem. Podemos passar novamente, por gentileza.
asilo, lar e família diferente, onde vivem gente diferente, à espera de uma visita que os olhos de longe fita. 1, 2, 3, Ruth. Meu nome é Ruth Bersanin, tenho 78 anos, sou moradora permanente desta casa dos velhinhos de Ondina Lobo e moro aqui há 15 anos. Agora, vou contar como eu comecei a fazer poesias. Eu tinha 12 anos, morava no interior, na cidade de Americana, e ia ter um... a gente era muito pobre, queria um dinheiro para matinê, o pai não dava, e não tinha, e não podia sair tudo. E aí eu falei assim, o que eu posso fazer para ir numa matinê com as minhas amigas, com alguém? Aí eu comecei a escrever uma poesia, o nome dela é O Mendigo. Ficou muito bonita, eu mandei para a rádio, ela ganhou em primeiro lugar, e eu ganhei uma porção de entrada para ir na matinê. Eu faço porque eu fico feliz escrevendo, sabe? Eu vou assistindo a novela, eu vou escrevendo, vou assistindo um filme, eu vou escrevendo, assim que eu faço, para passar para passar meu tempo que vai no de embrulho, é isso que eu faço para me distrair. E nasci em Ibitinga, cidade dos bordados, que a maioria conhece, porque, né, tem aqueles bordados lindos que no dia santo eles fazem aquele tapete, né, de bordado, e o meu bisavô foi fundador lá daquela cidade. E eu ainda tenho muitos parentes lá. Depois nós fomos mudando para outros lugares, e agora eu moro aqui em São Paulo. Minha mãe teve 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres, e eu fiquei... Aí a minha mãe faleceu, e eu fiquei 20 anos com meu pai. E eu nunca tive a ideia de pôr ele numa entidade, porque ele tinha um gênio muito forte, fazia greve de fome, tinha que ser o que ele queria, era tipo de um coronel, assim. Então, eu não quis, eu cuidei dele, até ele morreu com 90 e poucos anos, cuidei dele até ele partir. Depois eu morei muito tempo sozinha, eu perdi 7 irmãos, estamos em 3. Uma mora em Peruíbe, a outra mora aqui em São Paulo, e tem eu aqui. E aqui também é uma casa muito bonita, em espaço ela é a maior do país. E eu gosto de árvores, flor, tudo que tem espaço aberto, eu não gosto de nada muito fechado. Tanto é que eu nem paro no meu quarto, eu vivo mais fora do que dentro. Olha, eu sou uma pessoa muito amorosa. E eu acho que tudo aquilo que a gente faz de bem, ele retorna para a gente mesmo. Não das mesmas pessoas, mas de outras pessoas. Até hoje eu estava contando uma historinha aqui, de um morador daqui, que eu achei bonitinho. Ele disse que quando ele era moço, ele tinha uns meninos de rua, que ele tinha dó e ajudava com comida, brincava, dava um maior apoio. Depois passou muitos anos, ele estava num lugar e esse lugar foi assaltado. E esses meninos ficaram moços, né? Aí eles aprontaram com um com o outro. Quando olhou para ele, eles reconheceram que aquele senhor era o tio da infância deles. Reconheceram, conversaram tudo e não fizeram nada para ele. Então aí eu tomei como exemplo, eu falei, ele fez um bem para eles e recebeu. Você vê como existe uma corrente divina de retorno, uma corrente de Deus que funciona muito. Então assim que eu acredito. E o amor, né? O amor é muito importante. O amor é muito amor, precisa de muito amor para você compreender, entender, aceitar certas coisas que a gente acha errado, mas às vezes está certo. Então, é só o amor que vai dando força para a gente. Mas a gente entender muita coisa que a gente acha que é errado, mas depois que a gente fica assim mais velha, a gente acha que se tivesse acontecido aquilo no tempo que a gente quis, não seria o melhor para nós. Então, assim que eu penso.
Muito bem, dona Ruth. É realmente amor que une as pessoas e que constrói equipes como a da Casa Ondina Lobo. Gostaria de passar agora, então, a apresentação de um querido colega, professor da USP, nosso palestrante de hoje, né? O Dr. Jorge Félix, vai falar sobre economia da longevidade, é doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo, é, como eu já disse, colega lá, professor da Universidade de São Paulo, no bacharelado e na pós-graduação em gerontologia. É jornalista de formação, atualmente é comentarista e consultor de longevidade da Rede Globo, autor dos livros Viver Muito, da editora Leia, e Economia da Longevidade, da editora 106 Ideias. Professor Jorge Félix, é um prazer tê-lo conosco aqui. Querido colega, que há tempo não nos encontramos, com essa pandemia não temos as oportunidades de nos reunirmos, mas, enfim, a tecnologia tem permitido essa aproximação de muitas pessoas que se admiram e que gostariam de estar juntos. Então, passo a palavra, vai ser um prazer ouvi-los. Bom dia a todos. Bom dia, Maria Luísa. Muito obrigado. Também um prazer aqui a gente se encontrar, né? Porque estamos distantes muito tempo. E eu e a Maria Luísa temos assim uma parceria muito grande lá na IASH. Então, quero primeiro cumprimentar todo mundo daqui da Casa Ondina Lobo, principalmente os residentes, né? Porque nós estamos aí na semana do Dia Internacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E, e também aqui, antes de começar a falar, né? Porque eu sei um pouco a ideia que as pessoas têm de economia da longevidade. Então, eu queria começar pedindo desculpas, né, para aqueles que entendem o conceito da economia da longevidade como talvez uma fórmula assim, né, para o seu bem-estar na velhice, de uma forma até bastante individual, né? Eu tenho sempre destacado isso porque quando falo economia da longevidade, eu sinto que as pessoas têm esse conceito em mente. E então, assim, talvez eu vá decepcionar um pouco, né, quem tem essa percepção, que não vai ouvir aqui, né, dicas, indicações de investimento, ou como pode empreender para o público idoso e ganhar muito dinheiro com isso, né, surfando aí na onda do envelhecimento, né, porque a economia da longevidade hoje, no mundo, não é nada disso. Né? Ela uma política pública na área da economia, né? E, sobretudo, é uma política industrial. Né? E, então, portanto, ela visa o bem-estar da população idosa no aspecto coletivo, né? E não no aspecto individual. Ela é hoje considerada, não é, uma estratégia para o desenvolvimento econômico, né? Dentro da competição que se trava entre os países, né? Porque todos estão envelhecendo, né? E por isso é que eu digo, né, no meu livro que ela forja uma geopolítica do envelhecimento, né? Porque, enfim, com o envelhecimento de todo o planeta, né? Todos os países estão diante desse mesmo desafio, né? Então, que esse desafio, que é como assegurar o bem-estar e uma economia cada vez mais financiarizada, né? Como a gente assegura o bem-estar da velhice em uma economia muito mais financiarizada, a gente já vai falar sobre isso. E uma das respostas, né, tem sido a economia da longevidade.
que é a industrialização, que é você fomentar por meio da própria dinâmica demográfica, se você fomentar o setor produtivo da economia, né? Cada vez mais com inovação, né? E principalmente com investimento em pesquisa e investimento em gente, né? Investimento em pessoas. Porque quando a gente fala de uma economia financeirizada, nós estamos querendo dizer, sobretudo, não que você tem cada vez mais um grande montante de recursos no todo da economia, cada vez mais apenas na esfera financeira, né? Ali rendendo recursos para aquelas pessoas muito, muito ricas, né? Sem você produzir nada. Então, portanto, sem você criar, né, condições e distribuição dessa riqueza para uma grande parte das pessoas. Então, o importante nesse momento é que eu quero trazer aqui hoje, né, assim, exemplos concretos, né, de como esses países estão adotando essa estratégia, né, esses países ricos, sobretudo, né. Essa política, né, é considerada hoje, inclusive, pelos organismos multilaterais, como a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, o grupo, né, dos países ricos aí, que o Brasil há anos vem buscando ali uma vaga, né, um lugar, um assento, né, como uma resposta construtiva para os desafios impostos pelo envelhecimento populacional, né? A OCDE vem cobrando isso dos países, né? Vem recomendando isso aos países, porque nós ficamos, durante as últimas décadas, né, dando apenas respostas fiscalistas para o envelhecimento populacional. Então, desse ponto de vista econômico, que dá essa ênfase para a questão fiscal, o envelhecimento da população e os velhos e as velhas, né, sempre serão um peso para a economia, né? Assim, é uma visão absurdamente fiscalista que só vê o envelhecimento como vai estourar a previdência social, não vai dar conta para todo mundo, vão estourar as contas da saúde, enfim, essa visão fiscalista, esse modelo econômico que o mundo vem sendo hegemônico no mundo desde o final dos anos 70 para cá, né, com ênfase muito grande nos anos 90, ele tem essa visão sobre o envelhecimento. E nós vimos aí, né, infelizmente, isso até verbalizado cada vez mais, né? No meu livro eu cito lá, já citava lá o ministro das Finanças do Japão, que também, né, recomendou que as pessoas morressem o mais cedo possível, né? E aqui nós também tivemos a infeliz frase do ministro da Economia, Paulo Guedes, que todos devem ter visto porque repercutiu bastante na imprensa. Então, você vem, né, essa ainda é a visão hegemônica do mundo em relação ao envelhecimento, né, que a gente chama de essa visão fiscalista da dinâmica demográfica, mas em muitos países, principalmente depois da crise de 2008, né, da grande crise financeira aí mundial, nós tivemos o fortalecimento de uma outra visão sobre o envelhecimento, né? Uma visão mais relacionada não à questão financeira e fiscalista, mas à questão produtiva e de geração de inovação, geração de conhecimento e como a OCDE
coloca de respostas construtivas, né? E entre essas respostas está a política industrial na área do envelhecimento, que foi chamada de Silver Economy, né? Lá fora, do termo em inglês, e eu, né, traduzir aqui para o Brasil de economia da longevidade. Então, o que é isso? Você vai ter, na mudança demográfica, no processo de envelhecimento da população, evidentemente uma mudança, né, radical do modelo de família, né? São famílias com mais idosos e famílias com menos crianças, porque o envelhecimento populacional ele só se dá quando você tem uma menor taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher, né, que no Brasil está em torno de 1,7, né? Portanto, é uma taxa muito baixa, e o aumento da expectativa de vida, né? Quando essas duas coisas ocorrem ao mesmo tempo, você resulta no envelhecimento da população. Então, isso altera a família e, portanto, né, para a gente, do ponto de vista da economia, altera a cesta de consumo das famílias. Essas famílias consumiam alguns produtos e serviços e essas famílias vão consumir outros produtos e serviços, né? Então, com base nisso, é que os países vêm desenvolvendo a economia da longevidade, ou seja, uma política industrial para estimular esses produtos e serviços, para criar, para inovar, para inventar e, portanto, dominar, né, o comércio desses produtos e serviços, não apenas em nível nacional e regional, né, no mercado interno desses países, mas também, principalmente, no comércio internacional, né? Então, hoje, a economia da longevidade ela é vista como um setor, como como multissetorial, né? Como uma estratégia multissetorial. Porque, se vocês forem ver, nós temos aí, só para falar aqui do Brasil, né? Ou, enfim, uma forma geral que acontece com todos os países, né? Setor de alimentação, principalmente no setor de nutrição especializada, né? Se vocês lembrarem aí, não vou citar aqui, mas se vocês lembrarem aí as marcas, né, que vocês conhecem nesse setor, as três principais são empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil e hoje cada vez mais vendem mais produtos no setor de nutrição especializada. O setor de fraldas geriátricas, né, também dominado por três grandes multinacionais e mesmo tendo fábricas aqui no Brasil, como acontece também com o setor de nutrição especializada, nós temos que ver, não é, o que nos interessa para a economia é ver o quanto, né, tem de componente de matéria-prima importada naquele produto, né? Então, no setor de fralda geriátrica, então, ocorre isso. Então, por isso que, mas nossa, fralda geriátrica é tão caro, né? E as famílias têm que consumir. Eu costumo sempre lembrar para os alunos quanto tempo uma criança, né, um bebê usa fralda, né? 1 ano e meio, 2 anos, né? Mas quanto tempo uma pessoa adulta pode usar fraldas? 10, né? Ninguém sabe. Então, só por isso, vocês veem, né, o potencial de mercado que existe para esses produtos, né? Mas podemos falar também de indústria têxtil, podemos falar de mobiliário, né? Adaptação das residências, muito importante, e você hoje vê uma variedade imensa de móveis, de produtos para casa, né? Quando a gente vai para o exterior e vê
o que tanto nos nossos congressos do envelhecimento, da área da gerontologia, e a gente vê esses produtos assim proliferando cada vez mais. E aqui no Brasil nós temos, né, vocês veem até aqui só usando, né, a nossa aldeia para falar das coisas, né? Aqui na minha família tem o meu sogro, né, que tem já um grau de dependência médio e ele precisou, né, dessa poltrona para ele ajudá-lo a se levantar, né, porque ele tem problema grave de locomoção, que ele usa uma prótese na perna. E quando a cadeira chegou, eu fui ver, né? Eu sempre interessado nas coisas, né? Nessas coisas eu fui verificar. Então, assim, era um produto fabricado na China, né? Então, é disso que nós estamos falando. Foi bastante caro, é um móvel que as pessoas, né, uma grande parte da população brasileira não terá acesso, né? Certamente e com um componente, né, um imposto ali de importação bastante pesado, né, que faz esse produto caro. Mas ele entra cada vez mais na cesta de consumo das famílias, né? E, enfim, poderíamos aqui falar só nessa área de residências, de material de construção, imensamente, mas, sobretudo, esses produtos que fomentam essa economia da longevidade hoje no mundo são produtos de alto valor tecnológico, né? Tecnologia, estamos aqui usando a tecnologia. A tecnologia hoje ela é a mediadora de tudo na nossa vida, tudo, né? E vai ser cada vez mais, né? Ela só não vai, como eu vou falar daqui a pouco, substituir o cuidado, né? Mas ela vai ser a mediadora de tudo. Então, a tecnologia para o envelhecimento, ela está no centro desta estratégia que os países estão cada vez mais adotando, essa estratégia industrial. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que política industrial, quer dizer, você dar incentivos para setores nascentes, setores promissores, isso virou um palavrão aqui no Brasil, né? Então, você tem aí todos os dias declarações das pessoas né, que estão gestores de políticas públicas, principalmente na área da economia, que condenam, que dizem que o Brasil não precisa de indústria, né? Essa é exatamente a frase que é dita. Então, o Brasil hoje, em vez de adotar essas estratégias, investir em pesquisa e desenvolvimento, ele está nessa área, ele está cada vez mais e voltado a um país de commodities, de matérias-primas, de soja, de minério de ferro, né? Que não tem valor agregado algum e no setor de serviços, né? Isso que eu vou falar aqui, no setor de serviços que vai gerar empregos de menor qualidade. E o setor de serviços no Brasil está sendo um setor de serviço muito de baixa complexidade, como a gente chama, e você, inclusive dentro da área do envelhecimento, que a gente vê por aí bastante, é uma proliferação de consultorias, né? Nada contra a consultoria, também faço, mas assim, você tem que ter as consultorias e você tem que ter indústria. Porque se você não tiver as consultorias para a indústria, só o setor de serviços, ele não vai sustentar essa oferta, né, de serviços de consultoria, né? Então, essa é outra característica que nós estamos observando aí na área do envelhecimento. Você tem pouquíssima iniciativa ou startup ou empreendimento para
para a indústria, para algum produto que tenha a patente brasileira para que ele possa, inclusive, né, possa disputar mercado internacional e, inclusive, disputar, não é, outros mercados, né, e trazer divisas para o país. Então, isso é o que está acontecendo em todos os países, né? Se nós pegarmos França, que tem sua grande estratégia, que é considerada, inclusive, pelos órgãos multilaterais como um exemplo a ser seguido, mas é claro que o Japão está lá na frente, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e, é, é, e Alemanha, né? Que é um dos países mais envelhecidos do mundo, né? Então, essa estratégia agora com a Covid-19, com a pandemia, ela foi bastante, né? Ficou assim, né? Como tudo que a pandemia fez de tirar o véu, né? De coisas que estavam subjacentes, é, ela foi bastante exposta aí das necessidades, né, da necessidade que o país tem de reduzir a sua dependência em vários produtos, né, que ele hoje tem uma carência muito grande de importação. Então, nós vimos isso na área da saúde, né, com os equipamentos de proteção individual, que faltou, inclusive, né, e principalmente para as instituições de longa permanência para idosos, né? Mas nós vimos os respiradores, nós vimos a questão de insumos, né? Estamos aí com a questão do insumo para a vacina, mas também diversos insumos para medicamentos, né? Porque o país negligenciou essa indústria na área da saúde, né? E é por isso que eu faço assim, né, me filio nessa questão da parte teórica com o que o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fiocruz, o professor Carlos Gadelha, denominou já há bastante tempo de um complexo econômico industrial da saúde, né? Que é exatamente isso, né? Uma indústria da saúde que o Brasil precisaria fortalecer e construir, né? E eu coloquei que nós precisamos construir um complexo econômico industrial da saúde e do cuidado, né? E essa é a minha cobrança sempre dos economistas, né? Os economistas não incorporam o cuidado nas análises e nas estratégias que eles desenham, né? Mas isso, com a Covid-19, isso mudou bastante. Então, o que hoje nós estamos assistindo no mundo, né, é uma mudança muito significativa de postura desses governos que tinham essa visão fiscalista, muitos até que foram eleitos com essa bandeira fiscalista, como é o caso do Boris Johnson, do Reino Unido, né, que foi eleito com a bandeira de cortes de gastos públicos, né, a chamada austeridade fiscal, foi eleito com a promessa de não aumentar impostos, né, principalmente das pessoas ricas e das empresas, né? E, no entanto, a pandemia fez com que isso fosse completamente modificado e o envelhecimento e os cuidados de longa duração estão na principal motivação dessa alteração de postura desses governos, né? Só para vocês terem uma ideia, o Boris Johnson, né, primeiro-ministro do Reino Unido, ele acabou de anunciar um aumento da carga tributária, dos impostos no Reino Unido, num percentual que, né, pode parecer
pequeno, mas para eles é muito grande, de 0,5% é o percentual total, mas isso em volume de recursos é um volume bastante significativo, que vai totalmente para o cuidado de longa duração, né? O que for arrecadado vai totalmente para o cuidado de longa duração. E mesmo economistas e até a imprensa mais liberal, como a revista The Economist, que sempre condenaram esse tipo de atitude do governo, né, dos governos, de aumentar impostos e principalmente você definir para onde irão os recursos, isso é contra qualquer ideia liberal, apoiaram a iniciativa. Tamanha a crise do cuidado que esses países estão vivendo, né? Então, eles aceitaram hoje, só esse aumentozinho, né, que ele está dando de impostos, leva o Reino Unido para a maior carga tributária dos últimos 70 anos. Ele atinge um patamar maior. Então, eles estão dispostos, né, a sociedade, mesmo os economistas liberais, a pagar mais impostos para equacionar a demanda por cuidado de longa duração, né? Isso é bastante significativo, esse fato que ocorreu aí há 2 semanas. Na França, nós temos visto, né, uma carência, né, de pessoas imensa. Você já teve o presidente Emmanuel Macron, ele já fez todo um aumento, né, uma política de recomposição salarial das pessoas que trabalham em instituições de longa permanência, né? Que lá eles têm um modelo bastante diferente aqui do nosso. Mas hoje você ainda tem dos empregos que estão vagas em aberto, né? Nesse momento, houve um crescimento de 52% nas vagas em aberto para cuidadores e cuidadoras, né? 52%. É uma das categorias onde você teve maior crescimento. Ela só perdeu para os profissionais que trabalham nos centros de logística, né? Porque todo mundo comprou por e-commerce, então esses centros de logísticas abriram muitas vagas, né? E lá, um dado importante, que lá no Reino Unido, eles se voltam a um debate que nós estávamos fazendo aqui, que nós estávamos travando aqui, e eu escrevi isso no artigo que eu fiz com a professora Gita Deberti, que era se os cuidados deveriam ser o quarto pilar da Seguridade Social brasileira, né? Esse foi um tema, né, uma provocação, né, feita primeiro pela professora Ana Amélia Camarano, né, do IPEA, e eu só estou chamando atenção para isso porque em 2010, 2013, por aí, nós estávamos nesse nível de debate no Brasil, né? E aí, como lembrando aqui a frase da Rita Lee, né? Nós achávamos que estávamos indo para o mundo dos Jetsons e agora nós estamos no mundo dos Flintstones, né? Então, assim, a gente está, né, a Rita Lee falou ontem isso, eu achei muito, muito bom, né? E nós estamos vendo agora os Estados Unidos, né, destinando também aí mais de US$ 1 trilhão para a área dos cuidados, né? E dentro dessa área dos cuidados, né, exatamente esse investimento, né, que eu falei no início, né, que a economia da longevidade também era um investimento em gente, em pessoas, né? E eles estão não só estimulando, né, essa área de inovação para o envelhecimento, né, e com muitos recursos a fundo perdido, né,
tanto na França, como na Alemanha, como na Inglaterra. Quer dizer, você entrega uma bolsa de pesquisa, um recurso para uma startup, para alunos, né, de doutorado, pós-doutorado, que estão ali testando um equipamento, que estão testando um dispositivo, que estão testando um novo shake de alimentação, de nutrição especializada, o que for, e o Estado entrega recursos para eles a fundo perdido, quer dizer, recursos de risco do próprio Estado. Pode chegar no produto que ele está pesquisando ou não, mas o resultado, quando não chega, isso que as pessoas precisam entender da parte da ciência, né? Quando a ciência também não chega naquele produto, ela também descobre coisas, ela também deixa uma contribuição do que não é válido, do que não é, né? Ou seja, do que foi testado e não deu certo. Isso daí também é muito importante para a ciência. E é isso que esses países estão fazendo hoje na área do envelhecimento. Em todos os setores, não é só no segmento farmacêutico, né? Porque se a gente fosse falar do segmento farmacêutico, aí é uma coisa que realmente literalmente do outro mundo, né? Do primeiro. Então, mas esse investimento em pessoas, ele também é muito importante. E ele se dá tanto na valorização do profissional ou dos profissionais, dos cuidados, da rede de cuidados, né? Então, nós temos em todos os países, cada vez mais, agora depois da pandemia, um aumento de salários, né? Os salários estão sendo revistos pela Alemanha, pela França, pelos Estados Unidos, né? Porque você precisa qualificar, e também da educação, porque você precisa qualificar esses profissionais e também as pessoas idosas. Então, também dentro desse pacote que está sendo, né, anunciado lá no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos principalmente, você tem investimentos em educação continuada para as pessoas. E, infelizmente, né, o que a gente vê aqui no Brasil, né, é um caminho oposto, né? É um caminho oposto de ainda uma hegemonia de uma visão fiscalista sobre as questões do envelhecimento. Então, se pegarmos a cidade de São Paulo, por exemplo, todas as últimas decisões da gestão da Prefeitura de São Paulo foram contra esta visão não fiscalista. A começar da terrível decisão de interromper, de cortar a gratuidade do transporte público para pessoas de 60 a 64 anos, com a desculpa fiscalista de que não teria recursos para esse tipo de política pública, né? Que eu coloquei que não houve nenhuma análise de que essa gratuidade dos transportes públicos hoje ela é vista, não é? Tem pesquisas muito importantes que provam que ela é uma medida de saúde preventiva, o que deveria ser o principal o objetivo da política pública numa cidade com envelhecimento em processo de envelhecimento como São Paulo e no país inteiro. Agora você teve o corte, né, anunciado aí das marmitas, né, do programa Cozinha Cidadã, né? Não sei se vocês repararam, mas nas reportagens, tudo que passaram aí na televisão e nos sites também que eu vi, não sei se vocês repararam, a grande quantidade de idosos que estão lá na fila, né? Então, o que nós tivemos
de vitória depois da Constituição de 1988, que foi uma Constituição e que implementou políticas públicas de seguridade social, sem essa visão fiscalista, mas com uma visão de um estado de bem-estar social, de construir minimamente um estado de bem-estar social no Brasil. O que nós tivemos de resultado e de grande vitória foi a desvinculação de velhice e pobreza, né? Quanto mais o Brasil foi investindo em gente, ou seja, ampliando a sua seguridade social, a sua cobertura previdenciária, nós fomos desvinculando a pessoa idosa de estar, né, naquela situação abaixo da linha da pobreza, né? E, infelizmente, o país deixou a desejar na questão da infância, né, que está abaixo, ainda no percentual alto, abaixo da linha da pobreza. E agora, depois de quase 30 anos de hegemonia dessa visão fiscalista, né, aqui no Brasil, né, de políticas de corte, de austeridade fiscal, que o Estado não tem dinheiro para nada, mas tem sempre dinheiro para pagar a sua dívida com bancos, então os recursos vão para os bancos, né, tanto aqui como outros, como o mercado financeiro nunca fica sem, né? Nós estamos assistindo aí, nós ainda não temos dados sobre isso, mas eu tenho a hipótese de que nós nos aproximamos bastante dessa triste questão de velhice e pobreza, né? Basta a gente ver aqui em São Paulo essas filas, né, para alimentação, para as marmitas, e nós vamos ver ali que tem uma grande quantidade de idosos. Por que isso? Porque nós também tivemos uma negligência com a questão trabalhista, nós continuamos tendo um ciclo laboral das pessoas que não têm carteira assinada, não contribuem, né? O patrão não contribui para a Previdência, são enganadas pelos patrões. Quando vão se aposentar, é que descobrem que o patrão não contribuiu para a Previdência Social, né? E é por isso que eu sempre destaquei, sempre coloquei que a grande questão do ponto de vista fiscal não era o envelhecimento, não é o envelhecimento que vai fazer a bomba relógio, o INSS vai falir, vai quebrar e etc. Não, a grande questão que nós tínhamos que ter enfrentado e o Brasil não enfrentou e foi exatamente pelo lado contrário, é a informalidade da economia, né? E a nossa economia foi ficando com um percentual de informalidade cada vez maior. Isso é incompatível com um país que está envelhecendo ao ritmo que está envelhecendo o Brasil, né? Então, hoje nós temos né, suspeita, né? Nós pesquisadores, ainda não deu para a gente aferir, mas eu acredito que isso já vinha acontecendo, essa aproximação de velhice e pobreza, e agora com a pandemia se acentuou ainda mais. E ainda no âmbito da Prefeitura de São Paulo, agora, que é uma medida bastante dentro desse modelo fiscalista, ela agora anuncia que vai fazer uma reforma na Previdência Social dos servidores públicos, né? E o prefeito anuncia que vai passar a cobrar, né, um percentual, descontar, né, a contribuição para a Previdência a partir daquele servidor aposentado que ganha um salário mínimo, né? E é um percentual de 14%. Porque de um salário mínimo até o teto, você não tinha essa contribuição previdenciária dos servidores públicos, né? Então, vejam vocês, um servidor público que ganha R$ 1.100, se ele vai ter 14%, ele vai ter um benefício
aí em torno de menos de R$ 950, né? Então é absolutamente inconstitucional você pagar abaixo, né, um benefício previdenciário abaixo do salário mínimo, né? Então isso vai dar condições para esse servidor público, mesmo que seja dois salários, três salários, né? Se nós temos aí cálculos de uma cesta básica que teria que ter um, uma renda de 4, 5 salários mínimos, né? Então, mesmo aquele servidor público com 2, 3 salários mínimos, tendo que voltar a ter contribuição para a previdência da prefeitura, você não vai ter condições dessa pessoa de um bem-estar, né? De ter o seu orçamento familiar, o gasto com saúde, o gasto com alimentação e com outras questões todas. E no âmbito federal, né, a gente não só negligencia totalmente qualquer política industrial, qualquer política de ciência, de pesquisa, de inovação, como também nós vimos aí uma completa desconstrução de toda a política do idoso, né? Nós hoje não temos Conselho Nacional do Idoso, um Conselho Nacional do Idoso absolutamente é, inoperante, né? Não conseguiram fazer a Conferência Nacional do Idoso, que é uma arena importantíssima para as discussões das políticas públicas, principalmente para esse Brasilzão, né? Principalmente para fora dos grandes centros, porque Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, ali tem uma capacidade maior de resiliência para uma ausência de políticas públicas federais. Mas o restante do Brasil não tem. Então, a gente vê isso claramente, né, na Conferência Nacional da Pessoa Idosa. Quem participou em Brasília, não a última que foi todo mundo junto, né? Tinha a conferência dos jovens, dos adolescentes, foi também alguma coisa bastante ineficiente, mas a anterior, né? Que foi feita em 2010, 2011, que foi em Brasília, que a Carla Giacomin, que estava na presidência do Conselho, né, que foi ainda quando a ministra Maria do Rosário estava no Ministério, aquela você via claramente, né, a importância que esse fórum tem para a discussão das políticas para o envelhecimento. E isso deixou de existir no Brasil, porque quem está hoje na Secretaria Nacional das Políticas da Pessoa Idosa não entende nada de política para o envelhecimento, né? Não entende absolutamente nada. Já ouvi falar várias vezes. Então, assim, é um cenário, né, que a gente fica muito, né, angustiado em ver os outros países se adiantarem tanto nisso, né? E aqui nós podemos citar também os vetos do presidente da República, não é? Há várias questões importantes para o envelhecimento, como medicamentos, tratamentos de câncer e etc., como ele, né, teve o veto aí para o tratamento, a cobertura de planos de saúde para o tratamento oral do câncer, mas principalmente o veto para a regulamentação da profissão de cuidadora, né? Que foi bastante prejudicial, porque demorou bastante para tramitar no Congresso Nacional, e nós tivemos, no fim, um veto sem a menor explicação. E ainda o projeto de regulamentação da profissão de gerontólogo, gerontóloga, que também está lá, né, com uma tramitação bastante difícil. Então, e agora, né, outro porque nesse país agora virou cada dia uma novidade, né?
Então, agora, a última novidade, que também atinge imensamente as pessoas idosas e está bem dentro desta ideia que eu estou trazendo para vocês de política industrial na área da saúde e do cuidado, que é essa questão dos medicamentos para o câncer, né? Os radiofármacos que nós estamos aí essas 2 semanas, né? Pelo menos essas 2 semanas, né? Essas 2 semanas com certeza, não sabemos se isso vai se estender por mais tempo, com um apagão de medicamentos para o diagnóstico e o tratamento do câncer, né? E como nós sabemos, uma grande maioria dos pacientes de câncer ou de vários tipos de câncer são pessoas idosas, de pessoas idosas, desculpa. Nós temos aí esses pacientes nessas 2 semanas sem esses medicamentos. Muitos são monopólio do Estado, precisam ser, porque por questão de segurança nuclear, mas outros medicamentos nós somos bastante dependentes do exterior por pura negligência com a indústria da saúde, por pura falta de investimento aqui em pesquisa que poderíamos ter uma autonomia muito maior. Bom, esses são, né, pontos que hoje eu queria colocar para vocês. E assim também, só para não decepcionar tanto aqueles que vieram aqui ouvir a gente para empreender, para fazer algum tipo de negócio para o envelhecimento, ou para, sei lá, né, também nas políticas públicas, né? Eu acredito que todos esses negócios, esses empreendimentos, ou mesmo a gestão daquilo que já existe, né, deve seguir, né, que eu chamo das 3 palavras-chave que devem orientar, devem ser as diretrizes para as políticas e empreendimentos para o envelhecimento. A primeira é a solidariedade, né? Eu acredito que quanto mais o Estado está ausente e quanto mais for hegemônica essa visão fiscalista, mais a solidariedade é que vai contar. Ou seja, você não vai ter muita chance de uma mercantilização dessas questões, né? A mercantilização da saúde e do cuidado, ela não vai dar conta do bem-estar da pessoa idosa, né? Isso não quer dizer que não haja espaço para a iniciativa privada, mas quem tem que liderar este segmento é o Estado, né? Nós estamos vendo aí na questão dessa ilusão de soluções pelo mercado, nós estamos vendo aí o caso agora, o escândalo da Prevent Senior, né? Que usou os idosos como cobaias para os seus experimentos sem nenhuma fundamentação científica, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, os empreendimentos sociais e a solidariedade, ela é o que vai determinar, porque com o andar da carruagem na área econômica, o que eu acredito é que nós tenhamos uma regressão do mercado, né, do poder de compra da população brasileira, e então isso vai ameaçar ainda mais soluções mercantilizadas. O outro vetor, né, outra palavra que eu coloco é ecologia, né? Nós vamos ter que nos perguntar sempre se aquela decisão, aquele negócio, o que eu faço aqui dentro da Casa Ondina Lobo, o que eu faço dentro de outra instituição, na universidade, o quanto esta tomada de decisão ela está atendendo às necessidades ambientais que nós estamos vivendo. Isso diz respeito bastante ao envelhecimento, a gente pode falar mais sobre isso. E a outra que eu já coloquei para vocês, que é a tecnologia, né? Então,
essas 3 palavras, elas devem estar sempre na cabeça de vocês, tanto para o planejamento, tanto para o planejamento de negócios, como o planejamento até mesmo da sua velhice, né? Da sua própria vida, né? E isso a gente só consegue, né? Terminando aqui, isso a gente só consegue com outras 3 coisas: pesquisa, pesquisa e pesquisa. Né? É assim que o mundo está investindo, é assim que o mundo está tentando dar, como eu disse, respostas construtivas para o envelhecimento populacional. Então, é isso. Muito obrigado. E aí estou à disposição, Maria Luísa, para eventuais perguntas aí que o pessoal queira fazer. Obrigado. Jorge, como sempre, você traz para nós reflexões bastante impactantes, por mais que estejamos percebendo essas mudanças e a necessidade de pensar melhor sobre o lugar da pessoa idosa no mundo, neste momento, especialmente pós não, né? Durante a pandemia ainda, porque a pandemia não terminou. Isso faz com que a gente volte a aprofundar, especialmente no nosso caso, né, no mundo acadêmico, a necessidade de pesquisas mesmo. Eu gostei muito das 3 últimas palavras: pesquisa, pesquisa e pesquisa, porque realmente é o que nos provoca, né? E a provocação pode trazer respostas da sociedade, enfim, do mundo produtivo, né? Vamos dizer assim. Nós temos aqui algumas perguntas, mas antes eu queria fazer um comentário, se os participantes me permitem. Quando você falou da colocação da Rita Lee, que nós pensávamos que estávamos indo para o mundo dos Jetsons e, na verdade, estávamos voltando para o mundo dos Flintstones, me fez lembrar de um filme que é do Fantástico, acho que é o Fantástico Hotel Marigold, alguma coisa assim, que um grupo um grupo de ingleses de várias partes da Inglaterra vão para a Índia, para um hotel que está tentando resgatar sua dignidade, mas está acabado, mas que oferece esse diferencial. Seria um lugar para viver com conforto, com novidades para pessoas mais velhas, para aposentados. E nessa seleção, na verdade, quando as pessoas começam a se interessar, aparece um casal especificamente que vende a casa porque precisa de dinheiro para ajudar a filha a alavancar o próprio negócio. E eles vão procurar uma casa menor para poderem viver. E principalmente ela mostra uma indignação enorme, porque um dos destaques do corretor é que a casa tem botões de pânico, de chamar. Então, aqui, olha, tem um botão, se a senhora cair, a senhora aperta esse botão. E ela diz assim, mas e se eu cair lá do outro lado da sala, como é que eu vou apertar o botão aqui? Quer dizer, hoje, com a internet das coisas, nós a cada dia temos mais novidades. Os assistentes de voz estão cada vez mais acessíveis em termos de preço, o que não quer dizer que é para todas as pessoas, mas isso pode se tornar até uma política pública que facilite o acesso para esse tipo de equipamento compartilhado e que isso permita com que as pessoas se sintam mais seguras, estejam nas suas próprias casas e estejam em moradias coletivas. E aí eu já puxo para a primeira pergunta aqui, que é da Maria Alice, que pergunta assim, como cuidar dos idosos neste momento de pandemia? Depois a Fátima pergunta também, existem exemplos de boas práticas no Brasil voltadas à economia da longevidade? São perguntas a você, Jorge. Tá. Não, isso que você colocou é exatamente, né, que do filme, é exatamente um micro exemplo, né, do rapaz, né, o que monta lá o Hotel Marigold, que está ligado, né, nessas necessidades aí que estão aí pelo mundo. E é isso que eu
claro, com mais complexidade, mas que eu chamo dessa geopolítica do envelhecimento, né? Quer dizer, o filme ele mostra como os países que oferecerem soluções, que oferecerem condições para o envelhecimento, eles vão gerar também riqueza e vão poder ajudar a mitigar os desafios que eles vão ter, né? Então, vejam que ele atrai lá as pessoas do primeiro mundo, né? E isso é uma realidade, né, pessoal? Isso daí é cada vez mais idosos da Alemanha, mesmo da Itália, da França, eles vão para os países do leste, onde os cuidados de longa duração são, né, custam menos do que nesses países da Europa mediterrânea, da Europa continental, né? Isso é uma realidade bastante presente, né, que está acontecendo. E a outra coisa que você falou, Maria Luísa, que é exatamente isso que os países estão fazendo. Essa questão que você falou que esses equipamentos, essa tecnologia, é uma questão de política pública, que pode ser subsidiada, pode ser incorporada pelo Estado, pelo setor público. Eu cito aqui o caso de Ermua, que é uma cidade da Espanha, né, que a própria prefeitura subsidiou a adaptação das residências, porque a população idosa era um percentual muito alto e eles estavam tendo muitos casos de queda. Então, eles mesmos fizeram isso, colocaram esses dispositivos, né, nas casas e fizeram outras adaptações, a própria prefeitura, né? Isso movimenta a economia, isso trouxe pesquisa, né? No Congresso lá, uma pesquisadora que apresentou soluções, até era arquiteta, e apresentou soluções que ela mesma estava pesquisando para aquelas residências. E o outro ponto que você colocou dos dispositivos de voz. Hoje, dentro das pesquisas da gerontecnologia, né, na área da gerontecnologia, que é um braço da tecnologia, da gerontologia aí, que está crescendo cada vez mais no mundo todo, esses dispositivos de voz são né, os grandes auxiliares, né, para não só para os cuidados, mas também para a segurança, para o lazer, para o entretenimento das pessoas idosas, que podem falar: toca tal música, toca tal cantor, me coloca agora o noticiário, né? E isso, como você disse, por enquanto, ainda não é algo para todo mundo, né? Principalmente num país como o Brasil, numa desigualdade social tão brutal. Mas como o poder público pode colocar isso acessível das pessoas, por exemplo, numa ILPI como a Undina Lobo, né? Ou outras, né? Então, a partir do momento que isso se dê, que você incorpore isso dentro das políticas públicas, né? Não fique pensando sempre pela visão fiscalista, você pode oferecer, né, um grande estímulo para a economia como um todo, né? Porque agora é aquela questão que eu falei no começo, né? Esses produtos são nacionais, não são nacionais. Se não são nacionais, se nós não temos nenhum equivalente, se nós não temos ou outros produtos para fazer frente a isso, né? É claro que o país vai ter um ganho, mas vai ter um ganho muito menor do que ele poderia ter, né? Porque assim, a grande questão é que o Brasil sequer escolhe onde ele vai ser bom, né? Não precisa ser, se nós não temos hoje condições de competir em termos de tecnologia, mas o país precisa ter alguma estratégia. O que dá angústia na gente é que não tem nenhuma estratégia na área na questão do envelhecimento, né? Bom,
Ô Maria Alice, como cuidar das pessoas em meio à pandemia? Eu vejo que, no aspecto, né, geral, nós vimos aí, né, até escrevi um artigo também sobre isso com a professora Guita, que vai ser publicado agora, numa revista lá na França, que no aspecto coletivo, infelizmente, a gente não pôde contar com o Estado, né? Então, tantas declarações do próprio presidente da República totalmente preconceituosas, idosistas e de desprezo à morte das pessoas. Então, isso fez com que as ILPIs não tivessem podido contar com auxílio nenhum por parte do Estado e tiveram que contar com a sociedade civil, né? Foi a sociedade civil, foram várias iniciativas tanto da militância das pessoas na área do envelhecimento, como de algumas empresas privadas que deram esse auxílio. Agora, eu acho que assim que não existe também no ponto de vista isso no plano coletivo, no plano individual não existe uma fórmula aqui que eu possa lhe dar. Olha, é assim que se trata a pessoa idosa, porque o que a gente aprende e ensina para os nossos alunos, né, na gerontologia, no primeiro período, né, Maria Luísa, é que o segmento idoso ele é heterogêneo, né? Então, ninguém envelhece igual a outra pessoa, são várias velhices e nós precisamos ter para todas as pessoas, mas sobretudo nas pessoas idosas, aquilo que a gente chama de cuidado centrado na pessoa, né? É o que essa pessoa necessita. Ela tem qual grau de dependência, ela tem qual personalidade, ela é uma pessoa que ela aceita uma quarentena mais radical ou não, ela tem uma outra personalidade, isso daí pode até fazer mal para ela. Então, como eu posso criar condições que ela tenha um mínimo de socialização durante esse período, mas sem correr riscos, né? Quais são as necessidades que ela precisa em casa, né? E aí é que entra tudo isso que eu falei, entra a questão da solidariedade, entra a questão da tecnologia, né? Ela tem acesso ou não à tecnologia, qual o grau de acesso que ela tem à tecnologia. Então, tudo isso precisa ser verificado, né? A gente, quando vai fazer a avaliação das pessoas idosas, você aplica, né, um questionário multidimensional, né? Você tem que aplicar aquilo em várias dimensões da vida daquela pessoa para que você possa saber o que vai ser bom para ela. Agora, uma coisa que eu posso lhe dizer é não partir do princípio, né, que o filho, o neto ou a vizinha sabe o que é bom para aquela pessoa sem perguntar para ela, né, se ela estiver em condições de expor a sua vontade, né? Porque o que eu vi aqui durante, né, que nós vimos, né, todos nós, durante a pandemia, foi as pessoas falando, não, mas eu fiz isso, me ligavam, né, colegas, amigos, me ligavam porque eu sei o que é melhor. Não, é assim que eu vou fazer, porque assim é melhor para ela, mas ela não aceita, né? Ela é teimosa, né? Então, assim, aquela questão que todos nós temos, né, de querer colocar a nossa vontade, de querer colocar a nossa personalidade, de querer colocar a nossa identidade, quando se trata de pessoas idosas, é teimosia. Isso recebe o nome de teimosia, né? Quando é criança, por exemplo, é bonitinho. Nossa, ele é bravo, isso vai ter um gênio, isso vai ter, né? A reação é completamente diferente. Quando é do adolescente, é assim, porque a adolescência, você sabe, né? Quando é da fase adulta, não, fulano ele tem uma personalidade forte, no trabalho, é até elogiado. Quando chega na pessoa idosa, é teimosia, né? Recebe o nome de teimosia. E isso não é nada mais uma característica, nada mais, nada menos do que uma característica intrínseca a todos os seres humanos, né?
querer ser quem ele é, quem ele queira ser, querer fazer as coisas que ele quer fazer, não é? Mas isso não é aceito. Então, o que eu posso lhe dizer sobretudo, ouvir aquelas pessoas. E a questão de boas práticas aqui no Brasil, eu vejo que assim existem aquilo que que eu falei, né? Você tem alguns bons serviços, né? Que foram aí, né, empresas que foram criadas. Não vou aqui citar exemplos, mas foram criadas empresas no âmbito do serviço a domicílio. Você tem boas práticas na parte dos serviços de LPI, você tem ótimas instituições que, por exemplo, Londrina, que mesmo com todas as dificuldades consegue, né, passar por cima, consegue fazer um trabalho de voluntariado, né? A gente também participou dessa questão da melhoria do trabalho de voluntariado aí do Londrina com os nossos alunos de estágio da EASH, e, e você tem algumas boas práticas aqui também na área de serviços, no lazer, na cultura, nas atividades de socialização, né? E é exatamente isso que eu coloquei. Você pode ter bons exemplos aqui no Brasil, mas eles estão muito centrados na área de serviços e de serviços de baixa complexidade. Ou seja, você não tem tecnologia, você não tem um grande valor econômico agregado àquele negócio. Na área da indústria, nós não temos de fato, né? Na área da indústria, nós não temos praticamente nada, nada, né? Qual foi o grande produto, a grande mercadoria que o Brasil conseguiu criar, ter patente, inovar e, sobretudo, exportar? Nenhum. Agora, nós compramos tudo dos outros países. É isso que eu tentei colocar. E se vocês fizerem esse teste da cesta de consumo que você tenha na sua casa né, com alguma pessoa idosa ou as pessoas idosas e comecem a ver de onde vem aquilo tudo, né, é isso que é o nosso processo de desindustrialização. E com essa desindustrialização acelerada e precoce, no caso do Brasil, nós vamos criar cada vez piores empregos, nós vamos ter o nosso orçamento familiar cada vez mais captado por outros países, né? É uma recolonização do Brasil por intermédio desses produtos que vão passar a ser mais consumidos pela população, sem falar nos produtos especificamente de saúde e o aspecto financeiro, né? E aí me refiro à questão de previdência, etc. Então, isso que eu questiono, né? Onde o Brasil vai ser bom, em que ele vai ser bom, né, no aspecto do envelhecimento. O que eu posso compensar? Tudo bem, eu compro a nutrição especializada, ou compro a fralda, né, para ir para uma coisa mais básica, ou compro o medicamento que o país não tem condição de produzir de um componente nacional, e por isso vai me custar mais caro. Mas, em compensação, tal coisa eu compro mais barato porque é produzida aqui no Brasil e isso você vai equilibrar tanto no seu orçamento familiar, como o país vai equilibrar na sua balança comercial, né? E é essa que é a geopolítica do envelhecimento, é isso que os países estão de olho. E é isso que nos dá uma perspectiva muito cética, né, para dizer o mínimo, para um futuro aí, para a metade do século, quando a gente vai ter uma população muito mais envelhecida. Eu gostaria de comentar em cima dessa sua última colocação, a questão de como ficou latente na pandemia as questões da solidão, né? E o quanto isso pode ter gerado uma reflexão, pelo menos, do que precisa mudar.
Então, se por um lado muitas famílias precisaram se reunir e viver sob o mesmo teto, sob pressão, porque o sair durante o dia muitas vezes é um alívio em termos das relações familiares mesmo. Um alívio no sentido de relaxar, de ter o que contar e tudo. A convivência diária durante muitos dias, o tempo todo, trouxe muitas crises familiares e com elas muitas reflexões, em especial pela convivência com o idoso, né? Então acho que boas práticas no Brasil eu traria talvez, mas isso é um procedimento muito mais do que um aspecto da economia da longevidade, mas que pode gerar alguma coisa, que é a telemedicina, né? Ou ampliando isso, o professor Xiaolong Wen, que é professor da medicina da USP, ele é responsável por essa cadeira no curso e ele sempre destaca a questão de que esse atendimento ele previne, ele aproxima o profissional das pessoas, e ele pode ser muito mais amplo do que o atendimento médico especificamente, né? Porque às vezes o que acontece, a pessoa precisa de uma orientação médica, mas ela precisa de outras orientações também. Ele, inclusive, traz a questão da arquitetura, também para poder se aproximar dessas pessoas para organizarem melhor as suas casas, né? E em relação à pergunta da Maria Alice, né, sobre como cuidar dos idosos, né? Você deixou claro, muito, muito claro isso, que é a questão da heterogeneidade, né? Nós temos múltiplas velhices, e se tem um lado do que chamamos de teimosia, que é, na verdade, uma obstinação, que eu acho que é o que acaba criando objetivos numa pessoa idosa e a torna ativa tanto quanto possível, né? Eu sempre digo que o sujeito das minhas pesquisas é meu pai, que tem 92 anos e mora sozinho, e coloquei um assistente de voz para ele lá, para ligar a TV, para acender luz, essas coisas assim, para facilitar, e ele às vezes diz assim, ela não me obedece, mas ele coloca numa posição que fica com alguma coisa na frente, então a voz dele não chega ao equipamento de uma maneira clara, então, claro, ela não vai obedecer porque ela não entende, né? O equipamento, não, a inteligência artificial não entende a pergunta. Enfim, aí diz assim, é teimosia? Não, ele deseja fazer as coisas com autonomia. Há umas 2 semanas eu escrevi no meu blog sobre a questão da autonomia, baseada num documentário que falava sobre os carros autônomos e que questionava o impacto das pessoas não terem que dirigir seus próprios carros. Se por um lado parece confortável, por outro lado parece que tira aquele prazer de dirigir. Então, eu passo isso para a vida das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas mais velhas, elas querem ter domínio sobre seu território, querem ter domínio sobre suas atividades, querem ter domínio sobre a sua própria vida, dizer, eu faço assim porque eu prefiro assim, né? E a gente chama isso de teimosia mesmo. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, Jorge. É, isso assim, essa coisa da teimosia, eu fiquei logo no início da pandemia, né? Eu acho que eu comentei bastante isso na rede social, no Instagram, na televisão, porque as pessoas chegavam muitas perguntas, né? Lá na TV chegava muitas perguntas. Não, mas minha mãe é teimosa, minha mãe é teimosa. Lá, direção e tudo do programa, você o tempo inteiro querendo que falasse sobre isso, porque era a demanda que as pessoas estavam tendo, né? Então eu fazia sempre essa reflexão, e é exatamente isso, né? O ato de dirigir ele não é só ali utilitário, né? Ele é, sobretudo, essa sensação de liberdade, né? Que é tão explorada pela publicidade dos carros, né? Sempre foi, né? E depois veio o carro com capota, né? Sendo um carro que você está ali ao ar livre, aquilo tudo. Então, assim, isso é de fato muito importante. Mas, assim, e de outras coisas que vão entrando, né, no campo da tecnologia,
e vão tirando um pouco a função, né? Ah, eu fazia isso, mas agora é outro que é a tecnologia que faz, né? Próprias coisas de cozinhar, enfim, uma série de coisas que a gente poderia dizer aqui. Agora, eu só ia colocar aqui que essa questão tanto das tecnologias, quando a gente fala como dos produtos de mercado que eu falei para vocês, dentro desse conceito, né, que eu trago da geopolítica do envelhecimento, né, essa concorrência entre os países para vender produtos e serviços, vocês vejam, hoje um dos grandes mercados também o mercado de exercício físico, né, ou chamado fitness, né, porque todo mundo ou pelo menos a gente tentando fazer mais exercício físico, que é amplamente recomendado, etc. Então, ou seja, aí agora na pandemia, a Fiocruz soltou uma pesquisa dizendo que 60% da população brasileira estava sedentária, né? E esse percentual é um percentual mais alto do que antes até da pandemia. E nós só temos 40% da população brasileira que faz algum tipo de exercício. Agora, vocês vejam isso para um investidor estrangeiro, né? Para marcas estrangeiras que estão aqui no Brasil, tanto na parte de produtos como na parte do serviço do varejo, né? Porque as grandes redes aqui já viraram redes internacionais. Então, nem o varejo, nem a vender, o Brasil ganha mais do que poderia ganhar, né? Ele já o que é lucrado naquele varejo já é mandado para fora do país. Mas, mesmo assim, e aí por que que eles têm esse interesse, né, no mercado brasileiro? Porque aí você faz as contas e você vê que 40% da população fazendo exercício, né, só aí já dá quase uma França e meia. É como se nós tivéssemos uma França e meia de mercado para esse produto estrangeiro, né? Então, eu só estou chamando atenção especificamente nesse ponto, que também é um ponto que lá fora ele é relevante nas estratégias de economia da longevidade, não só para tênis especiais, para quem tem problemas de locomoção, né? A questão do pé da pessoa idosa, um tênis super adaptado, mas como também outras vestimentas, outros tipos de equipamentos para exercícios, etc. E que hoje a gente aqui até em algumas ILPIs mais privadas, mais sofisticadas, você tem equipamentos importados e tudo, né? Vocês vejam, é disso que se está falando, né? Então, que serve para toda essa parte da tecnologia também. Os outros países estão de olho na gente, mesmo o Brasil passando por essa crise econômica, que ainda vai durar aí algum tempo, mas essas estratégias internacionais, elas vão tentar o tempo inteiro, vamos dizer assim, numa linguagem, né, morder, né, o nosso mercado, dar uma mordida maior do nosso mercado interno e, portanto, do orçamento das nossas famílias, né? Com idosos, como eu falei. Então, enfim, é esse esse caminho que o Brasil deveria, né, investir mais no futuro. Eu tenho uma colocação a mais, que é o fato de ter trabalhado recentemente junto com uma equipe a pedido da IDIM 2.0 de Ribeirão Preto. Então, o engenheiro Dr. Norton Mello, que é da Bioenge, de Curitiba, a arquiteta Mariana Schau, que é futura mestranda nossa de gerontologia, e eu atendemos um pedido do Dr. Paulo Formighieri, que é geriatra e é o representante da IDIM 2.0 em Ribeirão Preto, para um ambiente da Casa Cor. E esse ambiente seria a Casa do Idoso Contemporâneo. Então, a ideia era afastar, não é, porque está lá, começou dia 21, afastar toda essa ideia de que a pessoa idosa é alguém que se aboleta num sofá
fica com o controle remoto na mão, com o chinelo para cima de um puff e assim passa o dia inteiro. Então, a casa tem ambiente para fazer atividade física na sala, porque tem um espelho no balcão, onde a pessoa recebe aulas e orientações através da própria TV, né, conectando. Tem um assistente de voz que vai dar toda essa conexão. É uma casa toda conectada, traz uma série de elementos importantes. Então, fotos de viagens, o espaço para largar o sapato quando chega, que isso já era um hábito que estava começando a nos abraçar aqui, com a pandemia ficou mais do que evidente. A pandemia fez com que mudemos muitos hábitos, né? Para começar, aprendemos a lavar a mão, que eu acredito que muitos de nós não lavávamos a mão como deveríamos, porque parecia mais simples passar o sabão, a água e pronto, e a gente sabe que isso precisa ser bastante mais cuidadoso para que, de fato, possa se eliminar qualquer agente de doenças. E nesse ambiente, então, mostra um banheiro todo tecnológico, né? Um vaso que aquece, que já tem uma duchinha embutida. São coisas ainda muito novas para o contexto brasileiro, mas que estão chegando, ainda importadas. Você tem toda a razão. Então, são coisas ainda um pouco inacessíveis. A poltrona de leitura com USB, com entrada USB para poder colocar o computador e coisas desse tipo. E um aspecto que não acabamos não conseguindo colocar foi uma coisa muito simples, que é um armário aéreo, que ao invés de abrir as portas, a gente aperta um botão e ele desce. O conteúdo dele desce, as prateleiras descem a uma altura fácil de alcançar, e depois é só voltar. Esse dispositivo já tem disponível, mas ainda é uma empresa que comercializa. Então, olha que oportunidades que existem no mercado para atender não só a questão da pessoa idosa, mas é o conforto de qualquer pessoa. Se a gente parte do princípio que se é bom para uma pessoa idosa, é bom para qualquer pessoa, né? Essa questão de você, da carência, você só ter uma empresa, né? Isso é muito comum, né, pessoal? A gente vai aí ver um produto, mas só tem uma empresa no Brasil. E por que por exemplo, a teleassistência, né? Por que ela não cresce mais? Por que o custo não se reduz, né? Porque o que tem ali de componente importado é enorme. E já se tentou várias maneiras, né? As próprias empresas já tentaram várias maneiras de aumentar, de ter outras indústrias aqui no Brasil. Mas, como nesse momento você não tem política industrial, você não tem estímulo do governo para que essas empresas cresçam, né? Para que essas empresas, para que tenha esse investimento, né? Para você despertar esse instinto para o investimento dos empresários, para esses setores nascentes e que no início vão ter muito risco, então é por isso que a pessoa não investe, né? Então é por isso que precisaria de ter uma contrapartida do governo para aumentar o número de indústrias nesse sentido, e por isso que a teleassistência, por exemplo, ela está estacionada no Brasil, né? Ela não evoluiu no Brasil. Outro setor muito importante que vocês certamente sabem é esses equipamentos que estão nas praças, né? Para essas academias ao ar livre, né? Acho que a gente viu aí, tem várias cidades, existem esses equipamentos. Aqui em São Paulo você tentou colocar esses equipamentos, mas qual é a dificuldade? Para a prefeitura comprar esses equipamentos, ela precisa fazer uma licitação. Para ter uma licitação válida, ela precisa de mais de 3 concorrentes, indústrias concorrentes para vender, né? Segundo a lei 8666 da lei de licitações. Você tem que ter 3 concorrentes para ter uma licitação válida para comprar qualquer coisa no setor público. E o que acontece? Não tem 3 indústrias no Brasil, vocês acreditam? Não tem. Então, isso daí limita imensamente, né,
as prefeituras, aquelas que querem, né, de de colocar esses equipamentos. Então, por isso que a gente vê tanto, os equipamentos estão todos quebrados, a prefeitura não faz nada, né? Muitas vezes não é culpa daquela prefeitura, muitas vezes é culpa dessa desindustrialização que eu estou falando, essa desindustrialização do Brasil que impede que essas questões, né, que essas coisas andem, né, aqui no país. Você me fez lembrar de mais uma questão da telemedicina, principalmente, né? Não basta ter um computador, né? É Sim, preciso equipamentos com a pessoa para que ela possa enviar dados, minimamente um oxímetro, um termômetro e um medidor de pressão, para que o médico, à distância, possa ter uma ideia dos sinais vitais dessa pessoa. E há outros aparelhos também. Recentemente conversamos com um representante da Tech Tools, que é uma empresa brasileira, mas que tem uma parceria com o governo da Finlândia. Então, muito da tecnologia que é desenvolvida na Finlândia, eles conseguem trazer. E como ele mesmo diz, é um equipamento tão caro que não daria, por exemplo, para ter um em cada casa. Mas tem um aparelho que você encosta no celular, no smartphone, e que ele é capaz de enviar sinais vitais, inclusive dados relativos à cabeça, né? Nariz, ouvido, boca, garganta, olhos. É uma tecnologia muito, muito avançada. Precisamos do 5G no país, porque isso vai acelerar e melhorar muito a qualidade do envio de dados. Então, realmente, nós estamos caminhando em passos lentos, embora estejamos caminhando. Mas, realmente, dizer assim, a economia da longevidade, né? Ou que chamam, né? Já fizeram essa tradução também, né, Jorge, da economia prateada, por causa da né? Silver Economy, mas é a economia da longevidade para que ela alcance um patamar realmente produtivo e pujante, né? Precisa industrializar o país, não tem dúvida nenhuma. Essa dependência de componentes importados com essa alta enorme do dólar aí, a nossa moeda desvalorizou demais, isso torna muito difícil avançar um pouco mais rapidamente, né? Jorge, se você quiser dizer as suas últimas palavras para a gente encerrar. Encerrar. Não, eu agradeço muito, né? Desejo aí muita saúde para todos os residentes aí e queria só falar para vocês, convidar todo mundo, né, pessoal, para assistir na sexta-feira, na próxima sexta-feira. A Globo vai passar o especial Falas da Vida, né? Que é um especial que nós fizemos com o maior carinho dentro do projeto Falas, né? Das falas identitárias que a Globo está realizando aí durante o ano inteiro. Teve Falas Negras, Falas Femininas, Falas da Terra, no Dia do Índio, e o Falas de Orgulho, no Dia do Orgulho LGBT, e agora no dia 1º, na sexta-feira, dia 1º de outubro, vai ter o Falas da Vida, né? Eu fui consultor, fiz um monte fizemos assim uma equipe que fez multifunções e a grande um outro grande motivo para vocês assistirem, né, é que uma das estrelas desse especial, né, que a gente ficou muito feliz, é o seu Chicão, né, que é residente aqui do Ondina Lobo, né? Seu Chicão arrasou lá na Globo no dia da gravação, né, seu Chicão? Não sei se ele está aí ouvindo a gente, mas vocês já devem ter visto, talvez, as chamadas já estão no ar lá na Globo e deve ter visto lá a chamada com o seu Chicão e outros 4 idosos que foram os personagens desse programa, que tem a apresentação da Zezé Mota, né? Então, vai ser na sexta-feira, depois da novela Império, o Falas da Vida, e eu convido todos vocês.
E quem quiser mais, né, informações aí, mais dados de tudo que a gente falou, eu queria, né, recomendo, né, a leitura do meu livro, Economia da Longevidade, né? Ou também lá no Instagram, também sempre coloco informações e outros livros, né, sobre economia da longevidade para aqueles que têm mais interesse aí sobre o tema, tá? E uma boa semana aí para todo mundo, né, um bom evento aí durante essa semana para todo mundo. Muito obrigada, Jorge. Nós que agradecemos a sua presença aqui, as suas excelentes reflexões aí que nos fazem acordar para questões que a gente enxerga, mas às vezes não vê com a profundidade necessária, né? Então, isso sempre traz subsídios para que a gente repense a própria vida, porque o nosso caminho é esse, né? A não ser que tenha algum contratempo no caminho, todos nós podemos morrer de velhos, vamos chamar assim, né? Velhice não é doença, mas podemos terminar a vida com bastante idade, né? Como eu falei antes, digo, meu pai é o sujeito das minhas pesquisas, né? Porque ele resiste bravamente a se entregar. Então, o gauchão lá é forte, é teimoso, vamos colocar assim, mas ele é obstinado para ter a independência que ele quer ter, ele se incomoda quando as coisas não são do jeito que ele gostaria, quando ele se sente cansado, ele se incomoda por se sentir cansado, minhas pernas já não estão atendendo mais, resistiu muito a pegar uma bengala, hoje não larga a bengala, porque percebeu que a bengala traz uma sensação de segurança que é importante também para ele. Então, assim como ele, muitas pessoas, moradores da Casa Undina Lobo, outras pessoas idosas que nós conhecemos, com as quais nos relacionamos. Eu estou na fase, já tenho 62 anos, então já digo assim que imagino que eu vou até ultrapassar o que o meu pai já está chegando, porque a tendência é que tenhamos mais de 100 anos, então vamos viver esses nossos anos todos de vida com a maior intensidade possível, né? Prevenindo doenças, prevenindo quedas, prevenindo acidentes que possam nos deixar mais fragilizados, e é assim, através da pesquisa, que a gente vai encontrando respostas para os diversos aspectos que permeiam as questões da longevidade. Então, muito obrigada, Jorge. E eu gostaria de reforçar que nós temos para amanhã o tema envelhecer na contemporaneidade. Então, nós vamos começar nesse mesmo horário de hoje, e que nós teremos, então, na quarta-feira, saúde do idoso, na quinta, violência com a pessoa idosa, e na sexta, ambiência e expectativas futuras. Essa até é a palestra que eu vou oferecer. E sábado, preparem-se para o leilão beneficente, muito importante, vai ser muito interessante que participem desse leilão beneficente. É uma iniciativa da casa para que haja realmente uma transformação, né? A Casa Undina Lobo ela é composta por uma equipe de voluntários e por uma equipe administrativa bastante atuante, muito ativa, empreende nessas formas de comunicação das questões da velhice e do envelhecimento. A gerontologia é uma ciência que nos abre o caminho para compreender como é essa configuração da nossa vida ao longo de todo o ciclo, mas com ênfase nesse momento que se via como fim de linha, como perdas, como falta, como triste, como abandono, e não é assim, né? Nós chegamos no final da vida do jeito que construirmos durante toda a vida, né? Então é importante que tenhamos o suporte necessário, claro, né? Cada um vai ter então a sua própria necessidade, mas que isso seja feito com muito amor, né? Muito amor, como disse a dona Ruth, né? Dona Ruth falou muito sobre
a necessidade do amor, e isso, de fato, é bastante importante. Então, passo aqui minhas palavras finais. Meu nome é Maria Luísa Trindade Bestete, estive com vocês hoje para acompanhar esse dia de palestras da Semana do Idoso. Estaremos juntos novamente amanhã. Então, um bom dia, boa semana, até amanhã.